O hipnoterapeuta ou profissional de hipnoterapia faz induções, sugestões verbais, expedindo ordens, avisos, apelos, e tudo isso para levar o paciente a um estado parecido com o sono, que se denomina de transe hipnótico. Transe hipnótico. Acontece, porém, que esses mesmos princípios são usados por determinadas pessoas, particularmente aquelas que residem no mundo espiritual, no plano espiritual, domiciliadas no plano espiritual, essas pessoas para exercerem domínio sobre outras pessoas, lá mesmo no plano espiritual e também aqui, no plano corporal, nas pessoas que estão temporariamente revestidas de um corpo, nós todos. Os mesmos princípios que o hipnoterapeuta utiliza, elas usam, consciente ou inconscientemente. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de Amor e Redenção e à luz da doutrina espírita. Nós estamos abordando a série O Pensamento e este já é o 11º encontro, o vídeo de número 11. No vídeo anterior, nós falamos sobre dois fenômenos que estão intimamente ligados um ao outro, que são a sugestão e a obsessão. Que é a sugestão? É a influência que alguns indivíduos exercem sobre o poder de decisão de um ou mais indivíduos. Já a obsessão é o domínio que certas pessoas, certos indivíduos exercem sobre determinadas pessoas. Domínio de certos indivíduos, particularmente aqueles que residem no mundo espiritual, no plano espiritual. Para nós, os encarnados, e para eles também. Então, essa é a obsessão. Na sugestão, há intenção, ou melhor, não existe intenção de domínio. É um fenômeno natural, espontâneo. Ocorre todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. É um fenômeno natural. Já a obsessão, já existe uma intenção de dominação, uma importunação, uma insistência que muitas vezes raia a crueldade. No vídeo de hoje, nós vamos ver como é que é essa técnica de domínio. Qual é o princípio de funcionamento desse domínio? Como é que se exerce esse domínio? Tudo isso no âmbito da mente. Para explicar essa técnica, vamos fazer uma pequena analogia. Imagine você tem uma folha de papel em branco e uma caneta. E você escreve uma palavra. Por exemplo, o seu nome. Você escreve o seu nome. Aí você escreve seu nome, depois repete por cima, escreve de novo o seu nome, e depois repete o mesmo processo, aquilo ali vai ficando gravado. E se você imprimir força, mais ainda. Então a repetição e a força faz com que aqueles caracteres fiquem gravados na folha de papel. O mesmo processo ocorre também com o cinzel, quando se vai gravar
nome, o seu nome, por exemplo, numa tela de metal, num pedaço de metal, numa aliança, num anel, numa pulseira, por exemplo, a gravação, a repetição. E essa ideia de repetição é muito importante nesse processo. Pois bem, uma pessoa se dirige a outra, quando essa pessoa se dirige a outra, cria imagens mentais, tudo se passa no campo da mente, cria imagens mentais para ser notada e compreendida. É a repetição dessas imagens mentais que faz com que a pessoa se projeta sobre a outra que está sendo influenciada. Há uma intenção, se projeta sobre a pessoa influenciada. Agora, olha só. Se a pessoa influenciada sintoniza com essas imagens mentais criadas pela pessoa que criou as imagens, logo se estabelece o que Emmanuel chama de circuito de forças inferiores. Circuito de forças inferiores. Quando a pessoa influenciada sintoniza com essas imagens mentais. Se estabelece circuito de forças inferiores, onde a palavra e a ação se consolidam o processo todo. Nesse circuito de encantamento, que obsessor e obsidiado passam a viver, influenciando, agindo e reagindo um sobre o outro. E é por isso que o benfeitor Emmanuel nos diz que não existe obsessão unilateral. Não existe obsessão unilateral, por causa desse circuito de encantamento que se estabelece. O obsidiado, a pessoa influenciada, se deixou influenciar. Então, veja, existe uma intenção, mas a pessoa aceitou. Isso é muito importante. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por isso, muita atenção, vigilância, oração. Você quer ver uma situação em que esse fenômeno ocorre com muito mais frequência do que podemos imaginar? Essa situação é a situação de sono. Durante o sono, a pessoa se desprende temporariamente do corpo físico, o corpo fica lá descansando, dormindo, mas a alma, o espírito, se desprende temporariamente, não definitivamente, definitivamente só na morte, se desprende temporariamente. E é nessa ocasião, muitas vezes, que o obsessor influencia mais facilmente o obsidiado, a pessoa influenciada. É aí que a pessoa influenciada arquiva avisos, ordens, sugestões, de modo geral, com muito mais facilidade. Algo semelhante ao que ocorre no sono hipnótico, na sugestão hipnótica. O processo é bem idêntico mesmo, bem parecido. É durante o sono, muitas vezes. Por isso, mais uma vez, antes de dormir, a necessidade, oração, leitura sadia. Desse modo, quanto mais aderimos a essa ou aquela ideia, mais passamos a viver dentro dela. E eu vou repetir. Quanto mais aderimos a uma ideia, mais passamos a viver dentro dessa ideia.
A pergunta é: que tipo de ideia você está aderindo? Que tipo de ideia você está aderindo? É dessa forma que se estabelecem os mais estranhos desequilíbrios, que vão se concretizar em doenças, em transtornos mentais, na depressão, quando muitas vezes pode raiar no crime, na crueldade, na morte, no homicídio, no suicídio. Como começa o fenômeno? Antes de tudo, não podemos esquecer que o pensamento é a base de todos os fenômenos, todos os processos mentais. Assim, tudo começa no pensamento alheio que nos visita, oculto, devagarinho, sem a gente perceber. Hoje é um ponto de sombra, amanhã uma linha, depois se forma uma tela vigorosa contendo ordens e apelos inferiores que a gente adere sem perceber facilmente. Profilaxia. Diz um velho ditado: cabeça vazia, oficina do diabo. Ou mente vazia, oficina do diabo. De que medidas profiláticas nós dispomos para escapar, para fugir das malhas da obsessão? De que medidas profiláticas nós dispomos para fugir, para escapar das malhas da obsessão, para evitar a obsessão? Por exemplo, estudo. E aqui vou incluir uma série de medidas. Estudo nobre, boas leituras, leituras de bons livros, livros saudáveis, meditações sadias. Aqui também eu posso incluir a oração, a vigilância, como eu sempre tenho falado. Assistir a programas de TV sadios, que transmitem otimismo e não pessimismo, derrotismo, evitar notícias tristes. Claro, não devemos ficar alheio às notícias, mas evitar cultivar essas coisas terríveis que aparecem nos noticiários, filmes, assistir a filmes saudáveis, tudo isso. É verdade. Depois, serviço. O serviço, auxílio espontâneo ao redor da vida, ao redor de nós. Auxílio espontâneo à vida ao redor de nós, em torno de nós, em torno das pessoas. Serviço. Logo depois do início deste vídeo, eu havia falado que o obsessor, para se projetar na vítima, na pessoa influenciada, cria imagens mentais. Pois bem, que mecanismo, que lei natural está por trás da criação de imagens mentais? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.